dia, tudo bem, gente? Como vocês estão? A gente está aqui para mais uma aula de EBD. Deixa eu arrumar aqui meu vídeo. Bom estar aqui com vocês. A gente está fazendo mais uma série chamada Como Viver Acima da Mediocridade. Essa série está baseada no livro do Charles Swindoll, que leva o mesmo nome. Nós vamos ter aí 3 aulas com esse tema. A gente acabou uma longa jornada de Neemias. Começamos na semana retrasada com o Robson dando a primeira aula, né, como ter uma visão além, né? E aí semana passada tivemos a nossa assembleia e hoje nós vamos para a nossa segunda aula. A primeira aula que nós tivemos com o Robson especificou um pouco ali a ideia do livro, né? Ele trouxe um pouco das ideias principais do livro, que era como ter uma visão acima da mediocridade, dizendo que tudo começava ali pela mente, que é a ideia do livro, tudo começa na sua mente, e a mediocridade ela deve ser vista ali do ponto de vista de Deus, não, né, do nosso ponto de vista. Todos nós tendemos a levar tudo pelo médio, pelo mediano. Isso que significa mediocridade. Mediocridade não é uma palavra necessariamente ruim, né? A mediocridade é uma palavra que significa mediano, médio, tá? Ele também falou um pouco a respeito da águia. Ele comentou um pouco a respeito da águia, de como que a águia ela voa além das tempestades, né? Além das nuvens, e cada vez que ela enfrenta uma dificuldade maior é o voo dela. Então, na primeira vez ela voa a certa altura, na segunda vez ela sobe mais, e na terceira vez ela sobe mais ainda, sempre tentando alçar voos mais altos. Também falou um pouco a respeito de como essa águia ela tem uma visão perfeita, né, de como ela consegue ver um peixinho a 8 quilômetros de distância, e depois ela desce um voo rasante para buscar essa presa, esse alimento. Então hoje nós vamos falar um pouco agora de determinação, a decisão de jamais desistir. O ponto central aqui agora hoje é o que fazer depois de estabelecida uma visão correta. Porque nós devemos buscar o melhor que Deus tem para nós. Nós não podemos nos contentar com uma vida medíocre, contentar com uma vida morna, uma vida sem sal, sem açúcar. Nós devemos buscar sempre o melhor de Deus para nós, o melhor que Deus tem para nossa vida, tá? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é a respeito desse texto. Leiam comigo, o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha o que o texto diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa ideia aqui de busquem é uma perseguição com uma forte determinação. Então, nós primeiramente temos que conhecer o reino de Deus, estabelecer o que é o reino de Deus, ter consciência do que é o reino de Deus, e depois que você tem esse conhecimento que foi feito na primeira aula, essa visão, ou seja, você estabelece uma visão, você estabelece uma prioridade, e depois você vem e busquem. Então a ideia é, se eu sei que o reino de Deus ele é algo muito mais valioso do que as riquezas que eu tenho aqui no mundo, se eu sei o que é o reino de Deus e qual a importância do reino de Deus tem para a minha vida, então a ideia agora é que eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ir atrás desse reino de Deus. Então, busquem aqui no grego significa uma busca contínua, algo que você faz
sem parar. Você não deve desanimar. Você deve ter como prioridade na sua vida buscar primeiro o reino de Deus. Então, o que é a determinação? A determinação é o agir. É o agir. Você primeiro estabelece uma visão e agora você estabelece um plano de ação. Você passa a agir em busca, em prol do reino de Deus. Muitas pessoas pensam e têm aqui o sucesso, né? Elas têm o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é algo que ele está ligado à sua inteligência. Então, quanto mais inteligente você for, mais sucesso você terá. Então, o sucesso está ligado ao talento, ao dom. Quanto mais talento, mais dom você tiver, melhor você será. O sucesso depende das oportunidades que o mundo te dá. Pessoas têm mais oportunidades que outras, então elas vão ter mais sucesso do que outras pessoas. Sucesso é o fato de você conhecer certas pessoas. Eu tenho um relacionamento com certas pessoas e então por isso eu vou ter mais sucesso. Na verdade, essas coisas podem até ajudar, mas não é isso que determina se uma pessoa vai ter sucesso ou não. O sucesso ele depende unicamente de você buscar, de você ir atrás, de você não desanimar, de você correr, de você lutar no seu dia a dia. Você vai atrás dos seus sonhos e isso vai fazer com que você tenha sucesso. Então, quanto mais você luta, mais determinado você é, mais persistente você é, maior vai ser o seu sucesso, tá? Então, muitas pessoas pensam que o sucesso ele é algo do dia para a noite. Assim como não existe fracasso instantâneo, né? Uma pessoa ela não fracassa de um dia para o outro, ela não sai da riqueza para a pobreza de um dia para o outro. O sucesso também não é instantâneo, o sucesso também não vem do dia para a noite. O problema é que nós estamos vivendo hoje num mundo muito instantâneo, tudo tem que ser imediato. Nós somos imediatistas e não estamos acostumados a esperar, a buscar, a lutar para ter sucesso no futuro. Nós queremos agora, eu quero algo para hoje, eu quero algo para amanhã. E não é essa a ideia aqui do livro. O livro diz, o Swindoll está falando aqui, de você ter sucesso, de você buscar essa visão acima da mediocridade, viver acima da mediocridade, depende da sua determinação. E isso então fala uma coisa bem interessante. Ele fala que determinação é uma luta constante pela fé. Você não desiste, você não desanima, ok? Então é uma coisa bem interessante que a gente tem que pensar. Na aula passada, o Robson falou aí da visão, né? De como que nós devemos estabelecer a nossa visão. A capacidade que nós devemos ter de ver além, de ver acima do que os outros veem. Ver coisas que muitas pessoas não veem. Buscar coisas que as pessoas não estão vendo, que as pessoas não estão olhando. É a visão, estabelecer uma visão correta com base no que Deus tem para nós. Não no que eu quero, não no que eu penso, não no que eu tenho, não na minha forma de ver o mundo, mas na forma correta, a forma de que Deus vê o mundo. Estabelecer a minha visão como sendo a visão do próprio Deus, de como Deus enxerga as coisas, de como Deus ele quer que as coisas sejam feitas, tá? Então a ideia aqui é a gente estabelecer sim uma visão correta, mas uma visão com base na visão de Deus. Um exemplo muito interessante que a Bíblia nos dá a respeito dessa visão correta é no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Abram lá o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Olha o que o texto lá vai dizer. Então, Samuel 16, versículo 7. Diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel:
Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nesse texto, o que traz de exemplo para nós? Samuel estava buscando aqui um novo rei. Após Saul ser rejeitado como rei, Deus ia colocar um novo rei no lugar de Saul. E esse novo rei ia ser escolhido aqui da família de Jessé. Então, quando Samuel chega lá para conhecer os filhos de Jessé, ele vê o filho mais velho, o filho chamado Eliabe. Esse Eliabe, ele era o melhor, ele era o mais alto, ele era o mais bonito, ele era o cara. Mas Deus vem e diz: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, o homem vê o externo, vê o exterior, mas Deus não. Deus, ele vê o coração, Deus vê o íntimo. Então, é uma coisa importante para a gente aprender que as nossas visões, elas não são como as visões de Deus. Nós consideramos muito algo aparente, né? Algo externo, mas Deus vê o coração, Deus vê o que está no nosso coração. O texto de Isaías, capítulo 55, 8 e 9, abram lá comigo, o texto de Isaías 8 e 9, deixa eu abrir aqui, Isaías 55, 8 e 9. Olha o que diz aqui. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Qual que é a ideia? Que Deus, ele tem uma visão maior do que a nossa. Muitas vezes a gente tem estipulado o que eu quero para mim, qual é o plano que eu tenho para mim. E quando você a criança, até mesmo adolescente, as pessoas vêm e perguntam para você: o que você quer ser quando você crescer? O que você vai fazer quando você crescer? E nós temos uma visão, nós temos aí sonhos, nós temos planos para a nossa vida. E quais são esses sonhos, quais são esses planos? Esses planos são muito influenciados pela nossa cultura, pelas nossas amizades, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser caminhoneiro. Era meu sonho ser caminhoneiro. Por quê? Porque o meu irmão era caminhoneiro, meu tio era caminhoneiro. Eu vivia num contexto de caminhoneiro. Eu viajava muito, eu ia para muitos lugares de caminhão. Eu achava muito legal você sair aqui ali de Minas, pegar o caminhão, e aí hoje você estava no Espírito Santo, amanhã você estava na Bahia, depois de amanhã você ia para o Rio Grande do Sul, e você percorria ali o Brasil inteiro através do caminhão. E esse era meu sonho, mas que assim, para mim era legal, porque eu estava de passeio com meu irmão, eu não tinha nenhuma responsabilidade, não era eu que dirigia, quando eu queria eu dormia. Então esse era meu sonho. Graças a Deus que esse sonho não se concretizou. Não que seja ruim, pelo contrário, mas Deus tem sonhos melhores do que os meus sonhos. A visão que Deus tem para minha vida é melhor da visão que eu tenho para mim, tá? Então a ideia aqui de a gente estabelecer esses sonhos, estabelecer esses projetos, é sempre nos colocar debaixo das mãos poderosas de Deus. Você pode ter seus planos, você pode ter seus sonhos, você pode ter isso, pode, mas pensando que Deus tem planos e visões maiores do que a sua, assim como tinha aqui para Samuel, né, quando ele foi procurar um novo rei, que Samuel estava sempre preocupado com o externo, mas Deus ele escolhe o menor dos filhos para colocar como rei, porque
Deus não vê o externo, Deus vê o coração. E também Isaías, que ele fala que os pensamentos, os conhecimentos de Deus são maiores do que o nosso, tá bom? Então, agora então estabelecida essa visão, a forma correta de ter essa visão, nós precisamos partir para determinação. Para determinação. Olha esse slidezinho que eu vou pôr aqui, ó. A determinação. Você não pode desistir, né? Como eu disse, Swindon ele fala: determinação é fé ao longo prazo. Você não pode desistir, você não pode abrir mão da sua busca constante. Paulo nos ensina, Paulo nos incentiva a ter essa determinação, de ter essa ânsia de continuar, de não querer parar, de não desistir. Paulo ele fala: combati o bom combate, né? Terminei a luta. Paulo diz, ele foi pregar o evangelho, ele correu, ele fez coisas na vida dele, mesmo diante de diversas dificuldades. Paulo ele foi preso, Paulo ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele sofreu perseguição, ele foi picado por cobra, mas ele não desistiu, ele não parou de cumprir a obra que ele tinha, a obra que Deus tinha para ele, a visão que Deus tinha para ele. E ele nos incentiva lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Se você puder abrir lá comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá ver o que Paulo nos ensina aqui. Paulo vai dizer assim, ó: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ânimo. Olha o que Paulo está dizendo: pregue a palavra. Ele fala assim: quer seja a situação favorável, quer não seja, a tempo ou a fora de tempo, em outras versões, pregue a palavra. Ele fala assim: insta, esteja preparado, esteja pronto, vai atrás, pregue a palavra. Porque muitas vezes a gente vai pregar a palavra, mas você espera a ocasião certa, você espera o momento certo, o momento oportuno, você fica ali esperando a pessoa dar uma brecha. E aí quando a pessoa dá a brecha, então você vem e fala de Deus. Paulo não está falando isso, Paulo está dizendo: pregue a palavra, esteja preparado, está a tempo ou a fora de tempo. Se você não tem a ocasião certa, faça a ocasião, crie a ocasião. Tudo que você for falar, reverta para Cristo. Se você estiver falando de futebol, foque em Cristo. Você está falando de corona, foque em Cristo. Estou falando de política, foque em Cristo. Tente fazer com que todas as suas conversas convirjam para Cristo. E Paulo diz: pregue a palavra, a tempo ou fora de tempo, esteja preparado, faça isso o tempo todo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então aqui é uma determinação, você não pode parar de pregar a palavra, você não pode parar de querer ensinar de Cristo, querer que as pessoas aprendam de Jesus Cristo, ok? Então é um texto interessante aqui para a gente aprender sobre determinação. Um outro texto de Filipenses capítulo 1, versículo 14. Abram lá comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Olha lá o que o texto vai nos ensinar. Paulo diz assim, ó: e aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. Olha o que Paulo está dizendo: que as pessoas estavam com determinação e destemor pregando a palavra. E por quê? Por causa da prisão de Paulo. Então muitas vezes a gente tem a ocasião adversa, essa ocasião é contra nós e nós desistimos, nós desanimamos. Mas Paulo está dizendo:
Não, pelo contrário, as pessoas lá de Filipe estavam motivadas pela prisão de Paulo a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Então, se você tem algo adverso na sua vida, tem algo contrário ao seu planejamento, algo diferente do que você estava esperando, não deixe essa coisa te desanimar. Pelo contrário, faça com que essas coisas te deem mais forças. Ganhe força com a dificuldade e mantenha a determinação. Vai atrás, busque o que você está percorrendo. E Paulo está falando, as pessoas lá de Filipe, elas se animavam através da prisão de Paulo a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Um outro texto também de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Olha lá o que diz o texto. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas que servirem bem, as pessoas que não desanimarem, as pessoas que buscarem ter um bom serviço diante de Jesus Cristo, ter uma carreira cristã excelente, buscar sempre a excelência, buscar sempre estar acima dos demais, fazer além do que é esperado, fazer algo que é inesperado, na verdade, porque as pessoas pedem para você fazer algo e você faz o além, você dá o passo, né? Anda a segunda milha. A pessoa que faz isso, ela vai ser encontrada numa grande posição, numa excelente posição na fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nós vamos ser coroados, né? Nós vamos ser coroados. E essa coroa, elas vão ter valores. Então, dependendo da obra que você tiver aqui na terra, você será coroado no céu. E essa obra, essa coroa, ela pode ser uma coroa de ouro, uma coroa de prata, uma coroa de feno, coroa de palha. Por quê? Porque dependendo da obra que você fizer, vai ser a sua posição em Jesus Cristo. Então, aquela pessoa que perseverou, aquela pessoa que manteve-se firme, manteve uma fé excelente, ela vai ser encontrada numa posição maior perante Jesus Cristo, ok? Então aprendam com isso. Não desanimar, não desistir dos seus objetivos, do seu sonho, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Qual é o seu sonho? O que você tem para sua vida? O que você sonha para sua vida? Qual é o seu sonho? Talvez você sonhe em ter um carro novo, né? Ou comprar um carro para quem não tem. Talvez você sonhe em comprar uma casa. Talvez você sonhe em fazer viagens. Sonhos todos reais, sonhos válidos, mas tudo sonho que é para esse mundo, para essa época, para essa terra. Quais são os seus sonhos que resultam na edificação do seu caráter? Qual é o seu sonho que se coaduna com a justiça de Deus? Qual é o seu sonho que te aproxima de Deus? Porque nós temos a tendência de buscar sonhos e buscar coisas e objetivos que nos façam feliz nesse mundo. Mas qual é o seu sonho para o próximo mundo? Para a nova terra, para os novos céus? Porque o texto que a gente aprendeu lá no início de Mateus diz: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem o seu sonho vinculado a esse texto? Você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Os seus sonhos são com base nisso ou você está sonhando com coisas aqui da terra, coisas desse mundo? Porque o texto vai nos dizer que as demais coisas nos serão acrescentadas se você sonhar, se você buscar primeiro as coisas dos céus, as coisas que vêm
além. Um exemplo importante para a gente sobre sonhos, sobre objetivos, sobre determinação é a história de Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles tinham ali uma visão diferente das demais. Eles tinham um amor diferente dos demais. Eles tinham uma determinação diferente dos demais. Josué e Caleb fizeram parte ali dos 12 espias que foram vigiar a terra de Canaã, para saber como seria essa terra. Porém, quando eles voltaram e foram fazer um relato ali para Moisés sobre essa nova terra, eles fizeram um relato diferente dos outros. 10 deram um relato e 2, Josué e Caleb, deram outro relato, um relato diferente. E por quê? Por que eles fizeram isso? Abram lá o texto comigo. O texto de Números. Um texto de Números, e eu esqueci aqui, eu não anotei aqui o texto. Deixa eu só ver aqui para vocês, para que eu não perca o texto de Números, capítulo, se eu não me engano é 23, mas deixa eu só pegar para a gente não perder. 14. Número 14, do versículo 8 e 9, tá? Número 14, 8 em diante, tá? Então, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu pegar aqui pra gente não se perder. Números 14, deixa eu abrir aqui pra gente ler junto. 14, 8 e 9. Olha aqui o relato que eles dão, né? A partir do verso 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Por quê? Porque aqui, quando eles voltam e vão passar o relato para Moisés e Arão a respeito da terra, os demais espias passaram um relato ruim, dizendo que a terra era uma terra onde tudo era grande, a terra era muito, né, o fruto era muito grande. Então eles pensam assim: imagine então como que vai ser as pessoas de lá, como que são os habitantes daquela terra, e ficaram com medo, né, dizendo assim: ó, Deus, se a gente for lá, Deus vai nos matar. Eles vão nos matar, né? Mas Josué e Caleb falam o contrário, falam: não, a terra ela é excelente, é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Ou seja, pessoas diante da mesma situação com visões completamente diferentes uma da outra. 10 pessoas com uma visão contrária, errada, para que as pessoas não fossem, que não invadissem aquela terra, que não dessem ali o seu melhor, não prosseguissem na caminhada, e 2 com visões diferentes, com visões excelentes, com visões acima da mediocridade, acima do que os demais estavam vendo. Isso nos demonstra o quê? Que muitas vezes nós estamos vivendo na mesma situação, Deus nos coloca diante das mesmas circunstâncias de vida, e temos pessoas que veem com olhos maus e temos pessoas que veem com bons olhos. O que acontece? Muitas vezes Deus nos coloca em dificuldades, uma doença,
dificuldades financeiras, e você pode olhar para essa circunstância de duas formas. Ou você olha para uma circunstância achando que isso é uma punição de Deus, que Deus não te ama, que Deus não quer o seu bem, ou você olha isso como uma forma de melhorar, como uma forma de estreitar o seu relacionamento com Deus, como uma forma de dependência de Deus. Então, o que acontece? Diante das mesmas circunstâncias, você pode ter visões diferentes do que Deus tem feito para você. Então, por exemplo, essa questão nós estamos vivendo no país hoje, a questão do mundo hoje, né? A questão do coronavírus, distanciamento social, pessoas precisando tomar medidas protetivas, até mesmo a nossa comunhão na igreja tem sido afetada. Nós podemos ver isso de um lado ruim, de uma forma ruim, achando que Deus está nos punindo, que Deus não nos ama, ou a gente pode ver isso de forma saudável, de forma boa e perceber e começar a dar importância a pequenas coisas que a gente não dava. Sabe aquele abraço que você podia dar no seu irmão e você não dava? Você vai perceber que agora faz diferença. Sabe aquele aperto de mão que você poderia ter dado no seu irmão quando você chega ao culto e você não dá? Sabe aquela conversa no final do culto, aquele momento de comunhão, de descer lá embaixo e comer ali um salgado com ele, ter uma refeição com ele, compartilhar um pouco da sua vida com ele, e você não fazia? Você começa agora a perceber que isso faz falta, que isso faz diferença. Sabe aquele momento de comunhão que você podia ter na célula e você não tinha, porque você não ia, porque você não pensava que isso era importante para a sua vida, que você achava que as coisas que você fazia no seu dia a dia era mais importante? Você começa a dar valor nessas coisas. E Deus está te mostrando que isso faz falta, que isso é importante para você. E talvez quando acabar essa nossa circunstância de pandemia, você vai perceber quanto essas coisas são importantes, começar a dar valor para essas coisas. Então, percebam, você pode olhar diante da mesma circunstância difícil, diante da mesma circunstância, e você ter reações diferentes. Josué e Caleb tiveram na mesma terra, tiveram a mesma visão, tiveram as mesmas condições ali, mas o foco deles foram completamente diferentes. E como que esses dois terminaram a carreira da vida deles? Vocês lembram lá do texto? A continuação do texto? Toda aquela nação que saiu do Egito, toda aquela geração que saiu do Egito, não entrou na terra. Não entrou. Somente quem? Josué e Caleb. Você percebe então que a determinação, uma visão diferente, uma busca diferente de Josué e Caleb, vivendo acima da mediocridade, fez com que eles fossem beneficiados. Eles tiveram algo diferente, eles tiveram algo, uma recompensa por tudo que eles fizeram. Toda aquela geração que saiu do Egito não puderam entrar em Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Porque eles tiveram uma visão diferente, eles tiveram uma determinação diferente, eles fizeram a diferença, eles fizeram algo diferente. Então, se você quer ter a mesma recompensa, se você quer ser beneficiado por Deus pelas suas ações, viva acima da mediocridade. Pense além, veja além, busque além, viva acima da mediocridade. Busque algo a mais, veja com os olhos de Deus, tá? E não importa aqui a sua idade, não importa aqui se você é adolescente, se você é criança, se você é jovem ou se você é adulto ou mais velho. Deus, ele tem planos diferentes para cada pessoa e em épocas diferentes, em idades diferentes, cada um pode ter uma visão além, independente da sua idade. Quer ver um exemplo disso? Vocês sabem quem é essa mulher da esquerda? Essa mulher da esquerda se chama Golda Meir. Ela com 71 anos, ela se tornou primeira-ministra de Israel, com 71 anos. E do nosso lado direito está um rapaz chamado William
Pitt, que foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha com 24 anos. Ou seja, alguém que chegou numa posição de status aos 71 anos e alguém numa posição importante aos 24 anos. Então você percebe que não é a idade que faz a diferença, não é a idade que determina para onde você vai. Pessoas podem ser muito bem-sucedidas ainda jovens, como o William Pitt, ou mesmo pessoas mais velhas, como a Golda Meir. Então, Deus tem planos para nós de formas diferentes, não importa a sua idade. Não pense você, mas eu tenho 80 anos, não tenho mais nada a fazer, só estou esperando Deus me levar. Não, pense acima, veja acima da mediocridade, viva acima da mediocridade. Eu tinha um senhor que estudava comigo, o seu Salvador, ele tinha 72 anos, ele fazia faculdade comigo, ele se formou aos 76 anos. Imagina você se formar em Direito aos 76 anos, porque o seu Salvador não queria parar, não queria viver como a média, ele queria viver acima da mediocridade mesmo, mais velho. Nós temos aqui outras duas pessoas. Do lado esquerdo nós temos Mozart, aos 7 anos teve a sua primeira composição publicada, aos 7 anos de idade, ou seja, ainda muito criança, mas ele era extraordinário, tinha um dom e talento extraordinário. Aos 7 anos teve sua composição. E temos Benjamin Franklin, do lado direito, que aos 81 anos ajudou a escrever a Constituição norte-americana. Então você percebe, não importa a sua idade, Deus tem planos para você, mesmo aos seus 7 anos, como Mozart, ou aos 81, como Benjamin Franklin, que hoje é um dos presidentes mais reconhecidos dos Estados Unidos, até hoje, mesmo mais velho. Então perceba que Deus, ele quer o seu melhor, ele quer que você viva acima da mediocridade. E isso, para que você viva acima da mediocridade, primeiro, uma visão. Você tem que estabelecer uma visão, porque os sonhos, os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Você tem uma visão como a que Deus tem, porque Deus não vê como nós vemos o externo, a aparência, nós estamos preocupados com o nosso bem-estar momentâneo, mas Deus está preocupado com o nosso futuro, para a nossa eternidade. Então, primeiro você estabelece uma visão, um seu sonho. Qual é o seu sonho? E como que você vai buscar esse seu sonho? Qual é a ação que você tem praticado para ir atrás do seu sonho? Com que determinação que você tem ido? Porque nós vimos vários textos. O texto que nos ensina a buscar o reino de Deus, uma busca constante, sem parar, uma luta diária, buscar diariamente o reino de Deus. Nós vimos o texto de Paulo dizendo: pregue a palavra, a tempo ou fora de tempo, não perca tempo, vai atrás, pregue a palavra. Nós vimos o texto de que os irmãos de Filipos se animavam com a prisão de Paulo, e eles se animavam e tinham mais determinação de pregar a palavra, ou seja, não fazendo que as circunstâncias adversas o prejudicassem, o desanimassem. Então Deus quer que você busque e faça o seu melhor, independente das suas circunstâncias. Você viva acima da mediocridade. Irmãos, viver na mediocridade, viver no mediano é fácil. Viver na média de todos é fácil. Ser um cristão mediano é fácil. Ser um cristão mediano, basta você ir no culto, um culto, tá bom? Você sentar, ouvir ali a pregação e pronto. Segunda-feira você acorda, vai trabalhar, cuida da sua família. Não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em melhorar, até porque você é mediano. Então você não precisa fazer isso. Você não precisa ir no culto de oração, porque você é mediano e a média não vai. Você não precisa ir na célula,
porque você é mediano e a média não faz isso. Você não precisa fazer devocional diária, porque você é mediano e a média não faz isso. Então viver acima, viver na mediocridade, viver o mediano é fácil. Simplesmente viva. Se você viver a sua vida normal, você está simplesmente sendo mediano. Mas se você quer viver acima da mediocridade, se você quer ver as bênçãos de Deus derramadas na sua vida de forma excelente, viva acima. Tenha mais determinação, tenha mais ânimo, busque ler mais a palavra de Deus, busque ter um contato maior com a palavra de Deus, busque aprender mais de Deus. Faça uma devocional, mas não simplesmente por obrigação, mas se detenha, leia com cuidado, busque comentários bíblicos, tente entender o que o autor estava querendo dizer, o que o autor estava querendo te ensinar, e isso vai moldando a sua visão de vida, vai moldando a sua forma de reconhecer o Deus da Bíblia. Quando você for na igreja e ouvir uma pregação, não simplesmente fique ouvindo a pregação, leve um caderno, anote os principais pontos, tem dúvida, pergunta para o pastor depois. Isso é viver acima da mediocridade, isso é viver além. Tenha determinação, isso depende de você. Eu não posso fazer isso por você. Cada um tem que fazer o seu. Cada um pode fazer o seu e fazer o seu melhor, mas isso depende de você. Tenha determinação. A determinação do que? De viver acima da mediocridade. Isso depende de ação. E essa ação vem de você, tá bom? Então que Deus te abençoe. É uma série aí que a gente quer te ensinar para que você viva acima da mediocridade, você busque uma excelência em Jesus Cristo. E espero que Deus tenha tocado aí no seu coração. Se você quiser viver acima da mediocridade, faça por merecer, tá? Vamos orar para encerrar o nosso tempo aqui. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor vê além do que nós vemos, o Senhor enxerga a mais do que nós. E queremos pedir que o Senhor nos dê essa visão correta do mundo, que nós possamos, com base nessa visão, buscar sem parar, ter essa intenção de viver acima da mediocridade, essa determinação, esse desejo, essa vontade de fazer o nosso melhor para Ti. Que o Senhor nos capacite diariamente a não desanimar, a não desistir, mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos viver acima da mediocridade. Viver não para nós, não para o nosso benefício, mas para o Seu amor e para a Tua glória. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus possa dar um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.